Salve, salve, insalubres! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma análise gráfica completa, tanto no Bitcoin que vem caindo aí nesses últimos momentos, quanto nas altcoins que estão derretendo, o que pode ser uma boa oportunidade para comprar para longo prazo, para quem tá visando, né, um investimento daqui 2 anos, ou seja, a longo prazo. Agora, para curto prazo, algumas altcoins estão dando alguns sinais bearish. Vem comigo aqui, sem mais enrolação. Quando eu paro para analisar aqui o gráfico do Bitcoin, a gente tem algumas coisas bem negativas acontecendo, tá? Primeiro eu vou começar com o gráfico semanal, e quando a gente para olhar um pouco mais de longe aqui o semanal, olha só que coisa feia. Ele rompe as médias, aí ele chegou a bater na região dos 58, ele retestou as médias e essa barra dessa semana tá confirmando um pivô de baixo abaixo da média 8 semanal, o que não é positivo aqui para o gráfico do Bitcoin, tá? Visando longo prazo, a gente tem aqui o estocástico dando oportunidade de compra na região de sobrevenda. A gente já mostrou algumas vezes para vocês que normalmente essa região de sobrevenda no gráfico do estocástico, elas são boas oportunidades de compra para longo prazo, tá? Por que eu falo longo prazo? Porque se você comprar hoje Bitcoin, pode ser sim que amanhã ou depois ele venha testar regiões mais abaixo aqui. Então você tem que estar focando daqui 2 anos, que é ali mais ou menos a região de topo que a gente pode chegar no Bitcoin, beleza? Quando a gente para analisar Fibonacci, a gente ainda tem algumas regiões interessantes para ficar de olho após essa região que o Bitcoin tá. Joguei Fibonacci aqui e a gente consegue concluir que essa região do 56, que ele deu essa agulhada aqui anterior, ó, é uma região importante de Fibonacci, 0,236. Eu peguei Fibonacci apenas do último fundo até o momento do topo histórico, tá? Então 0,236 é uma região que ele já tocou uma vez e é inclusive o nosso próximo suporte, tá? Visto que a gente tá tentando nesses últimos períodos romper essa região dos 60, que é um suporte importantíssimo. O próximo suporte é essa região dos 56 mil dólares. Além disso, a gente tem, olha só que como Fibonacci é lindo, né? Fibonacci, você para analisar, normalmente são regiões de topo e fundo. Olha essa agulhada que ele deu nesse momento aqui, é exatamente em 0,382 de Fibonacci, assim como esse toque aqui também como fundo, né? Então a região dos 48 mil dólares pode vir ser um suporte importante. Caso ele perca isso daqui, a gente só tá traçando para ver os próximos suportes. Não quer dizer que ele vai buscar lá, tá, família? Eu não acredito que ele vai ter tanta força vendedora para vir buscar, por exemplo, os 48. E o último dos suportes aqui seria literalmente essa região dos 42 mil dólares, que é 0,5 de FIBO de toda essa pernada de alta que a gente acabou dando aqui nesses últimos meses, tá? Então, a primeira região de FIBO, 0,236, ele já chegou até a dar uma agulhada e pode ser que ele venha retestar essa região. 0,5 de FIBO seria mais um suporte importante, beleza? Olhando o semanal do Bitcoin seria mais ou menos isso. Quando a gente para analisar o gráfico diário aqui do Bitcoin, a gente enxerga um pouco mais claro esse suporte dos 60 mil dólares que eu falei ali também no semanal, né? Olha só o tanto de toques que a gente já teve nesse suporte aqui. Ele vem até o momento aguentando, mas nesses últimos dias ele tá ameaçando uma queda. Enxergamos inclusive aqui no gráfico diário um pivô de baixa na média de 21 semanal. Essa média branca aqui, ó, é a média de 21 dias, né? Uma média muito utilizada, e ele tá tentando fazer um pivô de baixa nessa média de 21. A última vez que ele fez um pivô de baixa na média de 21 foi esse aqui, ó. Olha só o que ele fez, ele dá um pivô de baixa, ele busca um fundo de mais ou menos quantos por cento de queda aqui depois disso, ó. 13% de queda e encontra esse fundo dos 56 mil dólares. Vamos supor que ele repita mais ou menos a mesma coisa, 13% de queda nesse momento atual, seria a gente buscar 54 mil dólares, que é inclusive próximo daquela região de FIBO que a gente colocou no gráfico semanal, beleza? Então a gente tem que ficar muito atento aí nessa região do Bitcoin, porque se ele não aguentar realmente os 60 mil dólares, a gente provavelmente vai vir buscar essa região dos 56, o que mostra mais uma vez a oportunidade de compra aí no longo prazo, tá? Quando a gente para analisar um pouquinho mais distante, família, eu quero até fazer uma análise diferente aqui com vocês. Muita gente muito preocupada, né, porque as altcoins estão morrendo literalmente, várias altcoins voltando à precificação de bear market, mas eu quero mostrar algo aqui pra vocês, ó. Bom, agora que a gente já analisou o gráfico do Bitcoin ali no semanal, a gente já analisou o gráfico do Bitcoin ali no gráfico diário, eu quero fazer uma análise diferente hoje aqui com vocês nesse vídeo.
Eu quero mostrar para vocês no último ciclo aonde foi o halving do Bitcoin e o que as altcoins ficaram fazendo logo após o halving do Bitcoin no último ciclo. Então eu já pesquisei aqui, o último halving que a gente teve do Bitcoin, tirando esse halving desse ano aqui, foi lá em maio de 2020. Então vamos achar aqui, ó, maio de 2020, exatamente aqui. Então a gente consegue primeiro concluir que o Bitcoin em si, ele ficou de maio de 2020, que foi onde eu coloquei essa linha aqui, até mais ou menos, ó, deixa eu colocar uma linha de lateralidade aqui. Olha o momento que ele rompe essa linha de lateralidade que eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu deixar um pouco mais certo aqui, ó. Olha só o momento que ele rompe essa linha de lateralidade aqui, para onde a gente realmente começou uma alta verdadeira, só para ver quanto tempo ele ficou em lateralidade. A gente consegue concluir que o Bitcoin ficou dia 11 de maio de 2020, foi em maio, 15 de maio, não tem certinho a data, acho que 15, 16 de maio de 2020, até 9 de novembro de 2020. Então você percebe aí que foi praticamente 6 meses para ele conseguir romper esse topo aqui, essa região toda de acumulação, que ele ficou um baita período aqui, né? E depois começar realmente uma bull market verdadeira. Olha só o que ele faz depois, né? Ele sai dos 13 mil dólares e bate lá os 68 mil dólares, que foi o topo anterior. 66, 67 mil dólares, que foi o topo anterior. Então você consegue ver que ele ficou um bom tempo lateral, que foi todo esse momento aqui. Mas e as altcoins? Como é que as altcoins ficaram durante esse momento aqui que o Bitcoin ficou lateral, que foi ali de maio até mais ou menos aqui a região de novembro? Vamos ver o Ethereum, por exemplo? Então a gente joga no gráfico do Ethereum, já até marquei aqui, ó, maio de 2020. A gente joga exatamente a mesma lateralidade aqui, a gente consegue presenciar uma lateralidade aqui no Ethereum, e a gente consegue ver que ele realmente conseguiu sair dessa lateralidade aqui, que ele já tinha tocado aqui uma vez, e ele toca aqui, fica muitas semanas, isso aqui é o gráfico semanal, tá? Muitas semanas nessa lateralidade, até que ele rompe isso daqui, vamos colocar a data, em mais ou menos novembro de 2020. Então você percebe que o Ethereum também não realmente explodiu até o Bitcoin explodir. Então o Bitcoin estava lá lateral e o Ethereum também, desde maio de 2020 até novembro de 2020, ele continuou também bem nessa zona de fundo aqui, nessa zona de lateralidade, para daí começar a explosão, ele sair aqui dos 460 dólares e bater lá os 4.600, ou seja, mais de 10 vezes, né? A partir do momento que ele sai dessa lateralidade pós-halving, né, que durou desde maio até novembro, eles fazem essa explosão aí. Então você percebe que o Ethereum também ficou um bom tempo ainda meio que amarrado antes de começar uma bull run verdadeira. Mas será que foi só Ethereum? Vamos dar uma olhadinha em algumas outras altcoins também. Vou colocar aqui, por exemplo, o caso de TRX, que eu sei que é uma criptomoeda mais antiga também. Vamos ver como é que foi a situação de TRX ali em maio de 2020. Vou colocar aqui TRX, porque TRX eu sei que é uma criptomoeda antiga, né? Eu sei que ela vai ter aqui o tempo gráfico ali de maio de 2020. Então a gente volta um pouco, maio de 2020. Vamos colocar certinho aqui, ó, março, abril, maio de 2020. E a gente consegue ver que a TRX de maio de 2020 até, vamos colocar a lateralidade aqui da região de fundo. Certinho, ó, essa lateralidade. Ele bateu o topo aqui uma vez, ele cai. Olha só como é que o bear market também foi insano, né? Ele bate aqui no 003, ele volta aqui pra 001, aí ele vem aqui pra 002, ele volta pra 0008, depois ele vai pra 003. Então o TRX também vivenciou isso que a gente tá vivenciando mais ou menos nas altcoins. Ela era uma altcoin lá no ciclo passado, né? Ainda é uma altcoin, mas hoje é bem bosta essa altcoin aqui. A gente para pra analisar que ela ficou, então, de maio de 2020, que foi mais ou menos o halving do Bitcoin, até essa região de fevereiro de 2021 para realmente conseguir romper isso aqui e sair da região aqui dos 3 centavos e bater lá 17 centavos, tá? Uma altcoin aí mais antiga que também ficou um bom tempo em lateralidade, em zona de acumulação infinita, mesmo que ela tenha subido daqui pra cá, ela foi realmente romper e viver uma bull run verdadeira a partir desse momento, que foi lá em fevereiro de 2021. Então a gente consegue concluir que foram praticamente 8 meses para ela conseguir, depois do halving, tá? Depois do halving, 8 meses para ela conseguir bater aí a bull run verdadeira dela. Pô, mas vamos dar uma olhadinha em alguma outra? Vamos dar uma olhadinha na Matic também, depois a gente pode olhar a XRP. Vamos ver aqui maio de 2020, Matic, família, olha isso. Vamos lá, Matic que foi outra altcoin do ciclo passado, maio de 2020, vai dar mais ou menos aqui,
maio de 2020. E olha como é que a Matic estava completamente lateral nesse momento, onde ela sai de 1 centavo, bate 3 centavos, e depois ela volta para 1 centavo. E qual foi o momento que ela começou a explodir a boca do balão? Foi mais ou menos aqui, foi mais ou menos janeiro de 2021. Será que o cara que comprou Matic nesse momento aqui se deu bem? Será que o cara que não cagou nas calças, nesse momento, pós-halving do Bitcoin, que foi exatamente o mesmo momento que a gente tá agora, será que o cara que acabou não cagando nas calças, que o cara comprou o estocástico aqui embaixo de Matic, que foi exatamente esse momento aqui, será que ele se deu bem? Bom, rapaziada, a história tá aí pra nos contar. Olha só o que a Matic faz depois disso. Foi o primeiro bull run da Matic, ela sai aqui de 2 centavos e vai bater lá na casa dos 2,85, ou seja, mais de 100 vezes. Vamos dar uma olhadinha em outra, porque não é possível, Lucas. Você mostrou já 3 altcoins que ficaram lateral, mornas, água de salsicha, caindo, voltando a subir, caindo, voltando a subir, que é exatamente o que tá acontecendo com as nossas altcoins. Caem pra caramba, aí do nada Ondo bate topo, depois cai pra caramba, aí do nada Pendle bate topo, daí cai pra caramba de novo. Será que a gente tá nessa região aqui, logo no pós-halving do ciclo passado, assim como a gente já teve na história? Antes de eu dar mais alguns exemplos aqui do que as altcoins fizeram no ciclo passado, eu preciso te chamar para o mini curso que a gente tá fazendo, o Plano Satoshi. Já começou, hein? Hoje, inclusive, de manhã teve uma aula. Olha só, aula 1 aqui disponível, aula 2, que foi a de hoje aqui disponível, e amanhã, na quinta-feira, vai ser a última aula do Plano Satoshi. É um mini curso que a gente tá revelando nossas estratégias, falando muita coisa top aí do mercado. Então assista, porque essas aulas elas vão sair do ar. Tanto a aula 1, quanto a aula 2, quanto a aula 3, e amanhã a gente abre as vagas da comunidade Satoshi. Esse mini curso é um mini curso de lançamento para realmente a comunidade. Beleza? Se você quiser assistir só o gratuito, tá tudo bem. Se você quiser entrar na comunidade, amanhã a gente vai falar mais aqui no terceiro dia. Bora voltar. Vamos dar uma olhadinha então em ADA Cardano. Por que não? Matic deve ser uma exceção, XRP deve ser uma exceção. XRP não, a Tron deve ser uma exceção. Olha Cardano aí, vamos ver. Outra moeda que também deu muito boa no ciclo passado. Vamos lá para maio de 2020. Vou colocar uma linha vertical aqui em maio de 2020, que foi o momento que o Bitcoin teve o halving, tá? Só para comprovar para vocês aí, ó. 11 de maio de 2020 foi aí um dos halvings do Bitcoin. Por isso que eu estou colocando em todos os ciclos aqui, todas as análises, maio de 2020. Beleza, olha só como é que Cardano tava em maio de 2020. Ela tava meio que no fundo do poço. Ela segue mais alguns meses de lateralidade, que foi até mais ou menos janeiro de 2021. E o cara que conseguiu ficar acumulando todo esse preço sem pressa, sem nenhum tipo de medo, de apavoro do mercado morrer do dia pra noite, sem medo. Olha a queda aqui, família. Olha a queda aqui, ó. Nessa época também tinha queda, tá? Assim como a gente tá vendo agora, a Cardano ela veio para 15 centavos, depois ela cai aqui 50%. Tem algumas altcoins aí que caem nos 50% também, né? Será que é coincidência? Ou será que a gente tá vivenciando mais ou menos a mesma coisa lá do passado? E quanto tempo a Cardano, que é outro ativo que eu tô olhando aqui, ficou nessa lateralidade? De 4 de maio de 2020 até 28 de dezembro de 2020 para ela realmente romper, e olha o que ela faz depois. Será que valeu a pena pro cidadão que comprou Cardano a 10 centavos ele vender depois a mesma Cardano a 3 dólares? Foi 30 vezes aí, né? Tirando a parte do bear market, eu tô falando já depois do halving. Isso para todas as altcoins que eu estou analisando aqui. Todas elas eu estou analisando pós-halving do Bitcoin. Coisa que ela já tinha batido fundo aqui e tal, eu tô analisando só a região pós-halving, né? Então será que existe uma coincidência aqui, família? Todas essas que a gente analisou, posso pegar Polkadot também, fazer exatamente o mesmo, para mostrar para vocês. A Polkadot surgiu um pouco depois, tá? A Polkadot ela acaba surgindo, pelo menos nesse gráfico, vamos ver se a gente tem um gráfico mais antigo aqui da Polkadot. Pelo menos naquele gráfico ali, a Polkadot acaba surgindo um pouco depois, vamos ver nada com o coin aqui. A Polkadot ela foi mais lançada ali para agosto, e mesmo assim, olha o tanto de tempo que ela ficou num lenga-lenga do caramba. Agosto de 2020 até dezembro de 2020, também num lenga-lenga, onde ela chegou a bater aqui 6 dólares, depois ela volta para 4 dólares, isso é uma queda boa, tá? Para depois ela realmente explodir. Então, por que eu tô fazendo isso, tá? Porque eu tô vendo muita gente falando como se isso não fosse algo que já aconteceu no passado. Eu tô vendo muita gente falando que as altcoins vão morrer e que não sei o que lá.
E, cara, é só você olhar o que as altcoins fizeram no passado. Quais foram as altcoins que explodiram no passado? Olha como é que elas estavam no momento pós-halving lá de 2020. Veja se elas realmente estavam explodindo. Não. Por quê? Porque elas só explodem aproximadamente 6 a 8 meses depois do halving do Bitcoin. Porque é o momento que o Bitcoin já tá andando próximo ali de uma bull run. O Bitcoin tá andando próximo de uma bull run agora? Querendo ou não, o Bitcoin ele já subiu bem, não tem como negar, mas ele está naquela lateralidade que a gente tem pós-halving. É como se a gente estivesse nesse momento de lateralidade que aconteceu aqui atrás. Olha esse momento de lateralidade. A gente tá falando que o Bitcoin em si, sozinho, ele ficou 4, 5 meses de lateralidade. Então, se a gente fizer algo parecido aqui, ficar 4, 5 meses de lateralidade, quer dizer que o mercado das altcoins pode sim ficar também 4, 5 meses de lateralidade, caindo mais, voltando a subir, caindo de novo, voltando a subir. E a questão é, você tem estômago para conseguir aguentar essa volatilidade? Se você não tiver, cara, fica em dólar e volta no mercado na hora que a gente começar realmente uma bull run. Agora, se você tiver estômago, valeu a pena o cara comprar Solana nesse momento? Valeu a pena. Olha lá, Solana, vamos dar uma olhadinha em Solana. Olha lá, ó, Solana também surgiu lá para agosto. Olha o tanto de tempo que demorou para Solana começar realmente a explodir. Isso aqui são meses, família. Olha isso aqui, ó. Isso aqui são meses, meses, meses e meses de pura chatice no gráfico, de queda. A Solana ela chegou a bater 4 dólares e caiu para 68 centavos. Você tá vendo que é uma queda braba, né? Será que foi bom o cara que ficou comprando Solana nesse momento aqui? Pô, depois na hora que ela sai aqui dessa região de lateralidade, queda aos pouquinhos, Solana sai de 4 dólares e faz tudo aquilo que a gente já sabe que a Solana acabou de fazendo. E olha a velocidade que isso aqui vai, ó. Ela vai subindo semana atrás de semana, dobrando de preço. Ela sai aqui de 5 dólares, na semana que vem ela tá 7, na outra semana ela tá 10, ou seja, em 2 semanas já dobrou. Aí ela sai de 10, na outra semana ela bate 20, ou seja, em um mês ela já fez 3 vezes. Aí ela sai de 20, bate, quer dizer, tava aqui em 20, bate depois 27, depois ela bate 30 e não sei o que lá, até que, pô, piscou o olho, ela já tá lá em 49. E ela tinha acabado de sair aqui da região dos 4, ou seja, 10 vezes aqui em pouquíssimo tempo. Por isso que eu uso a estratégia de DCA, de ir comprando esses ativos que, na minha visão, são bons ativos, que estão em narrativas corretas. Solana aqui estava em narrativa correta? Solana era uma Layer 1. Naquela época, no ciclo passado, uma das principais narrativas era a narrativa de Layer 1. Outra narrativa que era muito boa, metaverso. O que aconteceu com as moedas de metaverso? Explodiram. Quais são as narrativas desse ciclo, família? É muito fácil. É só você parar para analisar quais foram os projetos que bombaram, quais são as narrativas mais faladas. Inteligência artificial, RWA, DePIN, encontre bons projetos dessas narrativas e se você tiver estômago, vai acumulando fazendo DCA, porque você viu que no passado aconteceu exatamente a mesma coisa que está acontecendo agora. Quer dizer então que é uma regra absoluta que vai subir? Não, cara, a gente não sabe o dia do amanhã, a gente não sabe nem se vai estar vivo o dia de amanhã, mas pra mim essa estratégia deu certo no passado e eu vou seguir utilizando ela agora de ir acumulando bons ativos. Não pode ser qualquer merda aí também, tem que ser bons ativos com narrativas aquecidas igual as que eu falei aqui pra você, que foram Layer 1, dei exemplo de várias Layer 1, porque Layer 1 foi uma tese muito boa lá no passado. Vamos ver a XS, que era uma tese mais de metaverso. Olha o caso da XS aqui, família, eu achei um gráfico mais antigo aqui no próprio CoinGecko. Olha o tanto de tempo que ela ficou nessa lateralidade, nessa chatice aqui, ó. 3 de novembro de 2020, que era ali pós-halving, né? Até ela explodir. Onde foi que ela explodiu? Lá em 23 de junho de 2021. A dúvida é, a paciência foi recompensada para todos esses ativos que eu dei o exemplo aqui para vocês? Eu não tô falando que vai acontecer a mesma coisa, tá? Eu dei vários e vários exemplos. XRP pode ser exatamente a mesma coisa, ó. Você pega maio aqui, maio, mais uma vez maio. Qual que é o momento que ela explode essa região aqui de lateralidade? Pô, ela vai sair realmente dessa região de lateralidade, aquela explodiu, mas voltou depois. Ela vai sair mais ou menos aqui, ó, janeiro de 2021. Então é tudo muito tempo pós-halving, tá? A gente tá nesse muito tempo pós-halving no ciclo atual. A gente tá nessa lateralidade que a gente vivenciou aqui também, só que no ciclo atual, assim como foi aqui atrás com o Bitcoin, ele ficou chato pra caramba alguns meses, pra depois fazer isso aqui. Eu tô vendo muita gente que vai acabar desistindo nesse momento aqui de lateralidade e não vai conseguir vivenciar o que veio depois, né? O que veio exatamente nesse momento aqui. Eu tô vendo muita gente, às vezes, deixando de acumular altcoin, desacreditando de vários ativos que às vezes são até bons, falando que vai morrer e não sei o que lá.
para depois chegar no topo do mercado. Então, assim, valeu a pena para quem conseguiu comprar o fundo lá no ciclo passado? Na minha humilde opinião, valeu muito a pena essa espera, essa paciência. Agora, vale ressaltar uma coisa aqui. Eu não tô falando que não vai cair mais, tá? Pode ser que caia mais e por isso que eu falei várias vezes nesse vídeo aqui. Você tem estômago? O seu foco é o longo prazo? Você não precisa desse dinheiro pra agora, porque se você não precisar desse dinheiro pra agora, pode ser que seja um bom momento de você seguir aumentando a quantidade de bons ativos, não ativos quaisquer aí, para seguir acumulando. Eu deixo mais uma vez o convite aí para você assistir as aulas do mini curso que a gente está fazendo nesse exato momento, para você deixar o like nesse vídeo aqui e comentar algumas altcoins que você está acumulando, beleza? Bora!